Agora, com vocês, vem mais uma hora de patrocinador nosso. É o Safra, que vai trazer o Joaquim Levi e o André Novaes para apresentar o cenário macroeconômico e o que se espera do mercado de financiamento de veículos no Brasil. Eu fico ali. Só que tem mais gente pra lá do que pra cá, né? Não, tô dizendo, você tem que virar olhando pra lá, porque tem mais gente pra lá do que pra cá. Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde. Evento bonito, né? Super legal, a gente está o dia inteiro por aqui revendo amigos, né? Afinal, tu realmente proporciona isso, a gente conseguir reunir tanta gente. Estou vendo aqui um monte de cara de amigos aqui, daqui a pouco cumprimento todos aí. Pessoal do Nordeste, do Sul, Sudeste, então é super... Realmente, o mercado de multimarcas está falando alto no Brasil, né? Então isso é super orgulho para nós. E nós aqui do Safra temos orgulho muito grande de estar junto, fazendo essa história com vocês. Bom, o painel aqui é um painel super importante, né? A gente sempre tem, final de ano, tem aquele balanço de a gente olhar um pouco do que foi tão bom, né? Esse ano. Esse ano foi um ano muito especial de crescimento de vendas, né? O mercado de multimarcas teve um ano de crescimento pujante, né? Cada vez mais os bancos fazendo seu papel no lado do crédito, especialmente a gente do Safra está o tempo todo buscando novas ferramentas para ajudar vocês, trazer mais rentabilidade também para o negócio de vocês. Mas, obviamente, é importante a gente saber o que está acontecendo no nosso entorno, né? E a gente, no Safra, tem um orgulho de ter o Levi no nosso time, então a gente não podia deixar de trazer ele aqui para a gente bater um papo e falar um pouquinho do que vai ser o ano de 2025 também. Então, Levi, obrigado por você estar aqui com a gente. A ideia aqui, eu só vou dar o pontapé e o Levi vai chutar para o gol aqui, mas basicamente é a gente saber um pouco. Foi um ano muito especial para o mercado de veículos, né? Para a economia como um todo, muita surpresa. O que você acha que puxou isso? E saber um pouco se isso está posto para o ano que vem também. Como é que você está vendo tudo isso? E super obrigado por você ter vindo e estar com a gente aqui. Pô, muito bom, muito impressionante aí a feira como um todo. Evidentemente, o quiosque do Safra, então, sensacional. O cafezinho que é imperdível ali, né? Ali o papo. Mas, enfim... o que a gente pode falar desse ano? Acho que a gente está chegando no final do ano com boas vendas, eu acho que o crédito ajudou. O Brasil esse ano ele vai crescer quase 3,5%, entre 3 e 3,5%. Um ano e meio atrás, quando as pessoas estavam meio desanimadas e tal, a gente estudou um pouco, chegou à conclusão que esse ano ia crescer pelo menos 2,5%, né? Em parte por causa do consumo e também bastante por causa do investimento, né? E a gente errou, porque na verdade vai crescer mais que 2,5%, e o investimento que a gente achava que ia crescer uns 3%, deve crescer 6%, até um pouquinho mais. Hoje saiu o PIB, né, do terceiro trimestre e veio bastante interessante. A gente não vai crescer mais até porque tem bastante importação, né? Inclusive importação de automóveis. A gente está vendo aí uma renovação cheia de modelo novo, né? A própria questão do carro elétrico aqui, com uma presença grande. Mas o que foi a combinação para esse ano? Eu acho que,
de um lado, até uma certa altura, né, tinha uma expectativa boa de taxa de juros caindo, isso ajudou. O emprego continua bom, né? A gente viu essa semana aí, continua aqui subindo as posições, a gente teve aí mais de 1 milhão de vagas novas, muito de emprego de carteira assinada, o desemprego caindo. Então é óbvio que isso vai... Uma coisa interessante do emprego é que quando ele começa a pegar e ele vai bem por um certo período, né, você entra numa dinâmica que é uma dinâmica muito virtuosa, porque a pessoa primeiro ela vai limpando o passado, vai pagando as contas, né? E depois ela vai adquirindo confiança e aquela vontade de repente dar um passo um pouquinho maior. Então acho que isso também começa a criar aquela vontade e quando você tem novidade no mercado, aí é melhor ainda, né? E acho que apesar de não ter nenhuma decisão explícita, até pelo jeito lá que o Mover saiu, né, aquele programa do governo e tal, ficou evidente que você pode comprar um carro com uma certa segurança de que não vai mudar tudo daqui 1 ano e meio. Hoje em dia, né, não sei se para desespero de algum de vocês, as pessoas compram o carro e ficam um pouquinho mais de tempo, né? É verdade. Mas também não é ruim, porque depois eles vendem já para outro e tal. Mas enfim, você hoje é um bem durável que você pensa, né, aqui nos Estados Unidos. Então, o fato de que o híbrido está se impondo, está andando bem, né, além do elétrico, mas você tem alternativas, que é um carro que você diz assim, pô, eu compro e daqui a 3 anos o valor dele vai estar mantido, né? Então, vamos embora, né? Se eu tiver um crédito, se eu tiver confiança no emprego, vamos embora. Então, acho que isso ajudou bastante. Tem um fenômeno de recuperação, né? Porque a gente teve todos aqueles problemas, 21, 22, desde falta de chip e outras coisas, né? Então, eu acho que foi essa combinação de fatores que ajudou bastante. A renda, a própria recuperação, modelos novos. Eu acho que isso é um cenário bastante positivo para o setor, né? Acho que teve um outro que eu poderia acrescentar, né, Levi, que é a inadimplência, né? A gente teve uma inadimplência muito baixa e caindo esse ano, né? Que ajuda muito a dar mais crédito, pelo menos é o que eu vivo lá todo dia. Isso é uma consequência, eu diria, muito do emprego, aquilo que eu falei, o cara, a primeira coisa que ele faz, ele limpa o passado, então você vai reduzindo a inadimplência, quem resolveu sua vida, pagou, e aí você abre exatamente a possibilidade de novos empréstimos, os bancos ficam com um pouquinho mais de espaço. A economia como um todo tem se desenvolvido bem, tá? Tem umas nuvenzinhas, preocupações, a gente está vendo aí o dólar para aqui e para acolá, a gente está vendo aí a taxa de juros, gente achando que a taxa de juros tem que subir. Eu não sei se ela vai subir tanto assim. O dólar é uma preocupação, por quê? Porque quando o dólar anda, o real se desvaloriza, todos os preços começam a subir, né? Hoje aí vocês devem ter visto em algum lugar no valor, tinha lá assim, empresas começam a se remarcar as coisas por causa do dólar. Então acho que esse vai ser o maior desafio nos próximos meses, é que a inflação vai acabar sendo machucada. Tem gente que acha que a inflação é muito uma função de se tem emprego ou não tem emprego, mais ou menos. A inflação é mais uma questão se o dólar sobe ou o dólar desce do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o dólar ele leva os preços internacionais, começam a bater e as empresas começam a sentir. A gente ainda teve um aumento importante de importação nesse próprio terceiro trimestre e algumas coisas já vieram com preço mais alto, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que estar bem antenado para ver as consequências do dólar nos preços nos próximos 3 até 6 meses, tá? E eu acho que vai ser a preocupação número 1 do Banco Central, como que evita que essa desvalorização que a gente sofreu, se não tiver uma recuperação, se não der uma melhorada aí na virada do ano, que vai acontecer em termos de como é que você freia a transmissão disso para o lado da inflação.
Fala. Não, eu ia dizer que, assim, a inflação, ela inclusive ameaça a renda, né? Que pode pegar na inadimplência. Então, é realmente um eixo que... Afeta tudo. Além do que, se você tiver que subir os juros, ele vai complicar um pouco a concessão de crédito, vai tornar o crédito mais caro, vai tornar, né, esfriar toda a economia. Então, a gente tem esse cenário. Quando a gente faz a projeção para o ano que vem, nas condições atuais, temperatura e pressão atuais, a gente está um pouquinho menos animado que a gente estava no ano passado. Eu estou botando ali um crescimento um pouquinho abaixo de 2%, e é um crescimento que é bastante ajudado pelas exportações, ou seja, o consumo deve crescer na casa de 1 e pouquinho, tá certo? Então, a gente já está botando uma certa desaceleração. E aí, vocês leem jornal, vê televisão e tal, tem a tal história do fiscal, né? Então, o que acontece? O governo já começou a gastar menos nessa segunda metade do ano, mas, por enquanto, você ainda não sentiu muito efeito disso. Então, até a renda deu uma queda, menos transferência. No começo do ano teve aquele negócio dos precatórios, muita gente ganhou dinheiro lá, de coisa lá do tempo de trás, que de repente foi pago e tal. Isso não vai se repetir. Então, a gente já vê um pouquinho nessa direção. Não está pegando ainda no consumo, mas provavelmente nos próximos meses você vai ver um pouquinho disso. E aí também esse negócio, o dólar tá andando porque todo mundo está preocupado com o tal famoso fiscal. Tem uma preocupação ali, eu acho que o governo está correndo atrás. Teve uma opção de coisas que mudaram de 2021 para cá, teve algumas despesas do governo que aumentaram muito, umas antes de 2023, outras em 2023. Não adianta muito ficar descobrindo de quem que é a culpa, se é desse governo, do governo anterior, do governo lá atrás. Esse é um papo que não resolve, mas o fato é que você não tem muito espaço fiscal, porque a maior parte das despesas do governo são despesas que estão na lei. Então, uma das coisas que também a gente está esperando ver que pode ser muito positiva é o seguinte: o governo, semana passada, depois de muitas idas e voltas, mandou aquele tal pacote fiscal. A pessoa achou o pacote fiscal, tinha algumas coisas boas, mas estava faltando pedaço e tal, não dava um direcionamento tão forte. Mas o governo está trabalhando lá no Congresso e tem gente no Congresso que está a fim de completar algumas peçazinhas. Então, pode ser que o que saia do Congresso seja uma coisa mais robusta e que aí ajude a mudar as expectativas das pessoas, diminuir um pouquinho o medo de que, nossa, a economia vai bater no muro, esse tipo de coisa. Essa é uma preocupação legítima. Agora, eu devo dizer o seguinte: eu já trabalhei um pouco nesses negócios, né? Os indicadores hoje da economia, nessa parte aí de gasto público, dívida pública, essas coisas, eles não são brilhantes, mas eles também não estão tão ruins assim. Se você olhar um pouquinho mais para trás, a dívida hoje está no mesmo nível que ela estava em 2017, 2018. Tá certo? Inclusive até ela deve cair um pouquinho, a dívida PIB deve cair um pouquinho, porque teve uma reestimativa do PIB um pouquinho para cima. Mas então assim, a gente está hoje que nem estava na época do Temer. Não é dizer que, está 10 vezes pior. Não, está a mesma coisa. Naquela época todo mundo estava mais tranquilo. A economia não estava andando tão rápido que nem está andando agora. Mas o endividamento estava mais ou menos no mesmo nível. O próprio gasto do governo, né, ele deu uma subida, porque teve esse negócio de Bolsa Família e tal, lá que deram antes da eleição. Mas a verdade é que hoje, também em proporção ao PIB, até porque o PIB deu uma crescida boa nos últimos 3 anos, está no mesmo nível de que estava em 2018, até mesmo em 2019, antes da pandemia. Então, assim, se você olhasse as fotos hoje, de como é que você está no gasto público, como é que você está no tal superávit primário, que na verdade é um déficit, como é que você está na dívida em relação ao PIB, todas essas coisas hoje estão mais ou menos no nível que estava em 2017 e 2018, antes da pandemia, porque a pandemia subiu, desceu, foi para tudo quanto é lado. Hoje podia estar melhor, a gente queria até que tivesse melhor, mas na verdade não teve uma deterioração até tão grande.
com motivos assim até legítimos. Tem, não, mas se não fizer nada vai piorar muito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e por isso que o dólar está sofrendo tanto. Mas, ok, é legítimo, mas eu acho que a gente também tem que dar um passinho atrás, olhar e também não entrar assim, um pouco numa histeria. Isso é importante porque lógico que todo mundo ficar muito assustado, a economia dá uma parada, né? Aí, o consumidor fica com medo, você fica com medo, então de repente eu não vou encomendar tantos carros, o banco fica com medo. Então, assim, é lógico que você não pode avançar sem olhar a estrada, mas também você não pode ficar com medo exagerado. Então, acho que o equilíbrio agora, e por isso que vai ser importante o Congresso também dar uma pitadazinha, dar uma mãozinha aí no governo, para você sair com aí umas medidas fiscais que nem machuquem ninguém demais, mas que garantam que os números vão na direção certa. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Vamos ver se até o Natal a gente consegue ter isso para ter um 2025 mais tranquilo. E bem ou mal, né, Levi? Eu acho que o Brasil tem uma institucionalidade em relação ao lado fiscal que o governo também não consegue fazer qualquer coisa ali, né? Sair emitindo dinheiro ou tal. Tem uma regra, né? No fundo, não, tem o que uma ele está regra. provando é perseguir a regra, né? Tem assim, sem ser muito técnico, essa discussão toda que está acontecendo é o seguinte: tem uma regra. A despesa tem que crescer menos que a receita, tem que ter aquela cunha entre a receita vai aqui e a despesa vai aqui, vai mais devagar para sobrar um dinheirinho maior para você começar a pagar a dívida, né? Como qualquer situação dessas. O que acontece? Tem alguns programas que a regra não é 100% compatível com isso. Então, por exemplo, pega ali, o piso da saúde. O piso da saúde vai 100%, não é 70%, é 100% da receita. Eu falei, então, peraí, então quer dizer que eu vou ter que apertar mais outra coisa para caber todo mundo, né? Então é isso que eles estão ajustando, tem que apertar os parafusinhos. Depois tem uma outra coisa complicada, sem entrar em detalhes demais, é o seguinte: tem alguns desses benefícios que na época da Covid o pessoal deu uma facilitada. Por quê? Porque se você disser, não, tem que aparecer lá na repartição para mostrar isso, mostrar aquele documentário e tal, ninguém podia sair de casa. Então, meio que abriram a janela, abriram umas brechas e o pessoal andou explorando essas brechas. E depois, quando tentaram fechar as brechas, às vezes o cara ia na justiça, aí o juiz lá dizia, não, mas acabou, mas não acabou de todo, deixa esse cara entrar. Então, o que aconteceu? Em muitos programas sociais, começou a entrar gente que não acabava mais, o tal do BPC, uma opção de programas, começou a entrar gente demais. E alguns até também mudaram uma outra história, dizer, não, mas veja bem, você não pode ter uma renda maior do que tanto, mas descontando o que você gasta de remédio, que você gasta ainda mais. Daqui a pouco, qualquer renda entrava naquilo. Então, realmente, esse negócio do BPC, e o governo demorou um pouquinho para perceber que o jogo tinha mudado, né? E também muita coisa, o pessoal ia na justiça, pedia na justiça, aparecia lá um tal do perito judiciário, o cara do perito, não, esse cara aqui, não, acho que ele merece, tá, mandava, vambora, né? A viúva paga, né? A viúva paga. Então, o tal pacote aí muda algumas dessas regras e diz, não é bem assim. E a expectativa é que, assim, o cara que é realmente doente, o cara que não tem renda nenhuma e tal, começou a ter uma malandragem do pessoal se separar e aí, assim, era uma família e agora o pai pede, a mãe continua recebendo e o pai diz, eu também não recebo, também quero ganhar. Então, uma das coisas que entrou nesse pacote foi assim, não, se você é o tal do unipessoal, família unipessoal, família do eu sozinho, ok, não dá para fazer pela internet, não. Vai ter que ir alguém na tua casa para entender exatamente como é que é esse teu esquema do eu sozinho, tá? Enfim, é uma opção de detalhes, mas que vocês que também iam lá no banco, quando o cara vai pedir crédito, né? Se você achar para o cara e não fizer pergunta,
daqui a pouco você está dando crédito para quem você não tem que dar, e daqui a pouco vai dar problema, tá certo? Então, como qualquer programa, qualquer coisa, você tem que acompanhar, você também não pode ser duro demais, senão ninguém ganha crédito, mas esse equilíbrio que o governo tem que achar. Vamos torcer que ele acha para 2015 a coisa baixar um pouquinho a temperatura e a gente continuar seguindo com o crescimento da economia. Não, eu até estava lá com o ministro, lá com o Haddad, no almoço da Febraban e tal, e eles estão realmente bastante atentos a isso. Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, indo para o mercado automotivo, né? Esse ano a gente começou a ter essa invasão chinesa no ano passado, está vindo todo ano, né, muitos anúncios de novas fábricas, e a China, eu tive a oportunidade de ir lá esse ano, eles já estão, o mercado deles é de 28 milhões de automóveis por ano, a capacidade fabril das fábricas lá está crescendo muito, estão invadindo o Brasil, inclusive um pouco do carro novo ter crescido esse ano de venda tem um pouco a ver com isso, eles seguraram um pouquinho os preços, é verdade que tem o tempo. Como é que você está vendo essa chegada dos chineses no Brasil? Como é que você vê essa presença deles no meio do mercado para os próximos anos? O que você acha que isso vai influenciar no Brasil? Pessoal, isso aí reflete uma super tendência também. Quer dizer, a China, ela está no momento de transição. Parte da economia estava muito baseada no imobiliário. O pessoal viu que aquele negócio de só ficar construindo não ia dar certo, até porque a população está começando até a diminuir. Aí tudo vai ficar botando todo ano mais 5 milhões, 6 milhões de apartamentos, tá certo? Para uma população que diminui. Então os caras deram uma freada nisso. Com isso, a economia deu uma desacelerada. E eles estão tentando compensar isso com o quê? Com mais produção e principalmente produção de tecnologias novas. Então, se você olhar o preço das exportações da China, caiu, porque os caras estão querendo vender mesmo. Isso a gente se beneficia. O carro chinês, pela qualidade que ele tem e pela inovação que está ali, ele é um negócio atraente. Pelo preço, é atraente. Tudo bem. Às vezes a pessoa fica um pouquinho, pô, isso é novo, como é que é? Tem aquela pouquinho da resistência, que aí faz ele até baixar um pouquinho mais para criar um incentivo, né? Então, eu diria o seguinte, essa presença do carro chinês, eu acho que ela vai ser bem permanente. Vai ser bom poder trazer aqui, né? A gente andou visitando os nossos clientes, estão aí abrindo fábrica aqui em São Paulo e reformando algumas fábricas e tal, para começar a produzir aqui. Tem lá a questão da Bahia. Acho que isso aí vai se tornar muito mais permanente no nosso mercado. Eu acho que é bom, diferencia. Você vê que, né, essa semana vimos aí o Stellantis tendo um lago fora, não aqui no Brasil está tudo bem, mas lá fora os caras tentando descobrir que caminho, se vai ser mais elétrico, se vai um pouquinho mais do híbrido, como é que eles se equilibram nesse novo mundo. Então, assim, é um mercado que está sempre em transformação, né? E para a gente é bom, é mais oferta, né? Mais possibilidades e, como eu falei, existe uma demanda para isso. Enquanto a economia estiver rodando bem, você vai ter uma demanda para carro novo. Especificamente do elétrico é que realmente ele está encontrando o seu mercado no Brasil, porque ele não teve os incentivos que tiveram na China, na Europa. Pelo contrário, está tendo até desincentivo, de uma certa forma, né? A questão é que o carro elétrico... Mas ele vai ser uma realidade também, né? A questão é que o carro elétrico ele exige uma infraestrutura, né? Você tem onde é que vai abastecer. Aqui o Brasil é um país grande, então tem a questão de distância e tal. Assim, eu pessoalmente acho que o carro híbrido tem inúmeras vantagens. Para um dos objetivos desse negócio, que é diminuir as emissões, mesmo que você não use etanol, o fato é que na cidade você, por exemplo, aí o carro bem tradicional desse aí, inclusive que tem muito na praça, você na gasolina saiu de 9, coisa assim na cidade, você está em 18. E quanto mais engarrafado tiver, melhor para o carro, mais ele economiza, né? Então, no etanol, você saiu do, 6, 7, às vezes 8, para falar de 14 quilômetros por litro. Então, você tem uma economia interessante
tanto em termos de emissões quanto em termos do bolso, do sujeito, né? O cara da praça que roda 200 quilômetros faz uma boa diferença no final das contas. Então, assim, tem muita possibilidade para o híbrido no Brasil. O híbrido também tem a vantagem que você tem um risco menor, porque a bateria é uma proporção muito menor do custo do carro. Então, essa preocupação, poxa, o que vai acontecer com minha bateria daqui a 4, 5 anos, ela meio que desaparece na questão do híbrido, e a bateria é mais simples e tal. Então, eu acho que ali tem muita possibilidade de a gente explorar, pelo menos mais uns 10 anos. E aí, com isso, você vai construindo a infraestrutura para eletricidade aos pouquinhos. Eu acho que aí a experiência até do ônibus elétrico vai ajudar muito a dimensionar a questão de rede elétrica para alimentar. Tá? Agora, São Paulo finalmente soltou lá, tinha uns gargalos, desengargalou um pouquinho. Eu acho que no próximo ano a gente deve ver aí o aumento da frota de ônibus elétrico. Vai ser interessante e vai ser vamos dizer assim, um pouco de uma escola, um aprendizado em relação de que tipo de infraestrutura que você precisa para isso. O pessoal já convenceu os bombeiros que não é tão perigoso assim você abastecer em casa, né? Mas mesmo sem a preocupação dos bombeiros, é lógico que exige uma infraestrutura maior. Eu acho que alguma hora o carro puramente combustão interna, ele vai acabar sendo um pouquinho encostado. E acho que esse próprio lá, o programa do Mover, ele vai um pouquinho nessa direção, ele dá alguns incentivos, né? Isso é outra coisa, do jeito que aquilo foi desenhado, se você considera tudo que está envolvido em você construir uma bateria grande de 80 kWh ou coisa assim, de repente a ponderação que eles fazem em termos de impacto, o híbrido acaba saindo um pouquinho melhor, principalmente se ele consegue rodar em etanol. Então, assim, a gente vai ver, o governo decidiu que não vai dizer, tem que ir por aqui ou tem que ir por ali. Ele vai botar alguns parâmetros e quem conseguir atingir aqueles parâmetros continua avançando. Então, isso é legal, porque isso dá uma oferta, dá uma variedade de possibilidades grandes. Mesmo dentro do híbrido, você tem várias possibilidades no híbrido. Você tem aquele híbrido que o motor de combustão é meramente um gerador, ele não está ligado à tração. Tem outro híbrido mais tradicional, paralelo, em que ele está ligado à tração. Tem alguns dos híbridos, só aqueles híbridos bem levinhos, só tem um pouquinho de eletricidade para ajudar, às vezes, uma aceleração. Então, a gente deve ver aí uma variedade grande e isso vai também, eu acho que a experiência do consumidor vai acabar indicando o que é o modelo mais vitorioso. Eu não tenho dúvida. Se me permite, Levi, assim, a gente no Safra, nós somos o banco da montadora da GWM, da Chery, da Mitsubishi e de algumas outras. E eu também, nos últimos 60 dias, visitei pelo menos outras 10 montadoras, né? A gente tem conversado com um monte de montadoras por aí. E quando a gente ouve o plano deles de produtos para os próximos anos, realmente o híbrido é o top of mind de todas as montadoras, né? A própria Mitsubishi, que não tinha, está lançando o modelo, e outras também estão lançando, quem não tinha está lançando. E a questão do etanol também está realmente na ordem do dia. Quando a gente vai para o tema do elétrico, do que eu ouço deles, de fato o elétrico está encontrando sua demanda no Brasil. Ele não vai ter a demanda como tem na China, onde hoje já quase metade das vendas está indo para o elétrico. Porque, de fato, tem sistemas de infraestrutura e também não tem incentivo. Porém, há uma gama de clientes que o elétrico faz total sentido, né? A gente tem mais de 1 milhão de motoristas de Uber no Brasil e, de fato, para o Uber, o elétrico faz super sentido, né? A economia de combustível é muito grande. Então, de fato, eu acho que é o que o Levi... Desculpa alongar um pouquinho aqui, ministro, mas eu acho que, de fato, o que vai acontecer um pouco... Vai ter uma gama de ofertas de combustível e tem perfis de clientes onde o híbrido elétrico gasolina ou elétrico com etanol ou o puro elétrico, ele vai encontrar a sua própria demanda. Então, acho que o Brasil vai encontrar isso e eu acho que a gente não deveria temer tanto. Às vezes se fala muito da depreciação do elétrico. O elétrico vai ter o seu mercado. Europa e Estados Unidos
se criou muita demanda artificial no elétrico. O Brasil está fazendo de uma maneira diferente. Então, hoje é 2, 3% da venda está no elétrico. Então, não está tendo um excesso de venda de elétrico para ter um problema lá na frente de depreciação. Desculpa alongar um pouco, mas eu acho que o cenário é um pouco esse. A gente vai ter um cenário multicombustível nos próximos anos. No fundo, é isso. Né, ministro? Desculpa ter alongado. Eu acho que é bem por aí. O que eu acho que é interessante também do híbrido é que, na medida que ele consome menos, isso quer dizer que, por exemplo, você consegue atender uma frota maior sem ter que fazer grandes investimentos para a produção de combustíveis. Então, por exemplo, hoje em dia, você investir numa refinaria é um negócio meio arriscado, porque ninguém sabe o que vai ser daqui a 20 anos. Então, o prazo de amortização da refinaria fica com uma ponta de interrogação. Você está expandindo os canaviais, você está usando cada vez mais etanol de milho e tal, mas também tem outras demandas para isso. Você está começando a falar de combustível de aviação, etc. Então, uma das coisas que eu vejo como muito provável é assim, primeiro, o híbrido ele vai permitir que a frota cresça sem botar pressão no combustível. E em algum momento, aí no que o André está falando, na medida que o elétrico vai entrando, e ele provavelmente ao longo do tempo vai entrar, você vai liberando, por exemplo, o etanol para começar a servir para aviação, para outras coisas. Então, se for bem arrumadinho, você vai ter assim, diversas ondas que mais ou menos se encaixam e vão permitir os mercados crescerem sem você ter muita fricção. Eu acho que assim, se a gente ordenar isso minimamente bem, vai ter muita possibilidade. A gente, de vez em quando, conversa lá com o deputado lá, o Arnaldo Jardim, que tem atrás de muitas dessas coisas, tem ajudado lá no Congresso a passar uma opção de coisas novas. E eu acho que dá para fazer essa transição bem suave entre as diversas possibilidades e também com menor risco para as montadoras, porque a montadora também tem que tomar conta, porque as margens delas no fundo não são tão grandes, né? Então ela tem que ter certos cuidados, e também para o próprio consumidor final. Então acho que isso aí tem uma possibilidade de guardar. E ao mesmo tempo com encantamento desse consumidor, porque ele vai vendo que ele vai encontrando possibilidades diferentes, possibilidades novas, né? Tem uma área que eu não sei muito bem como é que está indo aqui, essa parte de SUV continua crescendo muito, na cidade SUV é o modelo, né? Realmente sempre é um produto que tem um preço médio bom, então realmente tem sempre o seu mercado. Tem uma margem e tal, então acho que... Sedã sempre caindo um pouquinho, SUV sempre subindo. Eu acho que faz parte da sofisticação, da possibilidade maior de consumo, né? E, enfim, eu acho que também aí com o preço das passagens aéreas, onde é que está, eu acho que a demanda por automóvel vai continuar forte. Né? Sempre continua. Levi, deixa eu pegar você para um outro assunto um pouco mais espinhoso. Vale. A gente tem aí uma reforma tributária andando. O ministro ontem entrou no tema da reforma da renda, né? Que eles estão chamando reforma da renda. Aqui é um público de empresários que tem também um tipo de tributação. Não sei o que... Primeiro, assim, o quanto isso pode ajudar no preço do carro, o quanto isso simplifica a vida do empresário. Como é que você está vendo o cenário tributário no Brasil, né, de cobrança de imposto e também de carga tributária? Como é que você vê essas reformas todas no final? Vamos chegar aonde, né? É um pouco essa... Olha, pessoal, assim, tem uma diferença entre a reforma do imposto indireto. Essa, no geral, deve ajudar, tá certo? Pode ter um ponto aqui, um ponto lá que complica um pouco a guerra, mas eu acho que... No mínimo descomplica, né? Eu acho que muita coisa, em termos de, principalmente, tudo que envolve comércio interestadual vai ser simplificado. Eu acho que a indústria vai também espalhar um pouco a carga tributária. Agora, é lógico que, por exemplo, eu estou num setor em que eu pagava menos, às vezes eu posso sentir... Concordo que isso tudo também vai ser bastante gradual.
Então, acho que qualquer mudança de preços relativos vai ocorrer ao longo do tempo, de tal maneira que não tenha um choque. Vamos pensar o seguinte, a primeira parte da reforma tributária vai começar em 27, 28, você vai estar sentindo. Mas a parte que seria correspondente ao ICMS, ela só começa em 32. Então, tem um período de aprendizado aí para evitar, vamos dizer assim, problemas que pode ser muito útil. Na reforma da renda, aí eu acho que pode pegar diferentes grupos de maneiras diferentes. Quer dizer, obviamente, se você, basicamente, toda a tua renda vem de dividendos, você provavelmente vai acabar, talvez, pagando um pouquinho mais. Enquanto que os números que eles falam são números da ordem entre 5% e 10% da tua renda total. Eu entendi que, no mínimo, nós vamos pagar 10. Quem tem uma renda de um determinado patamar, para 50 mil para cima, 10 vai pagar. Não, eu entendo que eu entendi dessa forma. Eu acho que o 50 mil ainda é só 5, e depois vai subindo para quem chegar a 1 milhão, para quem ganha mais de 1 milhão, aí vai ser 10. Ok. É escalonado. Então, um pouquinho escalonado, tá? Então, se você ganha 1 milhão por ano, você vai pagar 10. Agora, esse 10 inclui outras rendas, tá? Então, no mínimo. Depende. Então, por exemplo, você é uma pessoa... Pode até nem afetar o dividendo, porque imagina uma situação... Olha só, eu estou falando aqui meio especulativo. Por quê? Porque, por enquanto, não mandaram nada para o Congresso. Foi ali um plá que foi falado. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, qual é a base tributável que você vai considerar nesse caso? Se você considerar toda a renda das pessoas, pode acontecer uma situação em que, por exemplo, você tem metade da tua renda que vem de dividendos, porque você é dono de uma empresa, e você tira os dividendos daquela empresa, mas a outra metade da tua renda já vem, por exemplo, de aplicações financeiras. Se as aplicações financeiras já tiverem tributação definitiva, tá certo? Você já paga 15% naquilo, então, na margem, digamos que você ganha meio a meio. Metade você hoje paga 0, metade você paga 15%. Então, na verdade, já está no 7,5%. Então, nesse modelo aí, você passaria provavelmente do 7,5% para o 10%, tá? Agora, pode acontecer que ele diz, não, quem está na tributação definitiva não conta esse dinheiro, tem que ser fora o que está na tributação. Eu acho que não é esse o espírito deles. Se você já está na tributação definitiva, você soma tudo num bolão e vai ver. A mesma coisa, uma pessoa que trabalha e tem, por exemplo, um instrumento isento. Digando, eu trabalho, ganho 70% da minha renda do trabalho, mas vim poupando e andei comprando lá umas debêntures isentas. E essas debêntures me dão, por exemplo, 10% da minha renda, ou 15% da minha renda. Provavelmente para mim não vai acontecer nada, porque eu já estou pagando 27,5% na minha renda do trabalho, aí eu boto mais naquilo, baixou de 27,5%, na média eu estou pagando 22,5%, tá? Aí 22,5% acima de 10%. Então, mesmo eu tendo alguns instrumentos isentos, isso não vai afetar a minha tributação, tá? Isso é o que dá para depreender do que tem sido discutido. Mas, como eu falei, por enquanto não mandaram. Outra coisa também é o seguinte, lá o pessoal do Congresso já falou, e não manda agora, porque agora a gente não vai nem olhar isso. Agora, o que o Congresso quer fazer? O Congresso quer fechar a reforma tributária, aquela do ICMS, do PIS/COFINS, ICMS, e quer votar esse pacote do corte, do alinhamento, vamos chamar assim, não tem exatamente corte, do alinhamento dos gastos. É isso que eles querem fazer até o final desse ano. E se fizer essas duas coisas, eu acho que a gente começa 2025 numa posição muito mais confortável, tá certo? Então, é o que a gente pode esperar dessas, aí, do que o Congresso tem até o final do ano para fazer. Tá bom. Levi, assim, para dar o cenário final para 2025, né? A gente falou um pouco no começo, mas especificamente aqui no mercado de veículos, até o pessoal aí que está com uma celebração. Antigamente eu via isso quando eu vendia carro, né? Vendia carro, vende um carro, está vendendo carro aí fora? Alguma coisa está rolando aí. Vai chegando perto da happy hour, né? Vai chegando perto da happy hour, a pessoa já fica... Mas olhando para a gente
olhar o final aqui, que é olhar para 2025, cenário de financiamento de veículos. Eu acho que teve um ano brilhante aqui para o mercado de multimarca. Eu acho que todo mundo aqui, o tamanho aqui da feira simboliza isso, né? Eu acho que a gente vai ter uma feira mais bonita ainda no que vem. Pelo menos é o cenário que eu sinto ainda de crédito aceso, a confiança ainda indo. Claro que tem um pouquinho essa pulga atrás da orelha do dólar, mas os vetores positivos me parecem mais fortes, no geral, né? Não, tem muita coisa boa. Vê só, aqui a gente tem surpresa, mas também, vamos lá, não vamos esquecer que o ano que vem vai ser um ano um pouquinho de emoções, porque em um certo país teve uma eleição e trouxeram um cara que tem umas ideias que é sacudir. Eu nem ia perguntar isso, mas quando sacode lá em cima, né, balança um pouquinho no resto do mundo, né? Então, assim, o que vai acontecer na economia do Trump é vários pontos de interrogação. O plano dele é bem ambicioso, tem umas pontinhas meio soltas, mas ele está trazendo aí algumas pessoas, tem vários ali. O secretário do Tesouro lá é um cara que eu já vi em algumas ocasiões e tal, é um cara que tem cabeça no lugar, é um cara de mercado financeiro, é um cara que sabe que se você começa a não tomar cuidado, a economia começa a ter problema. Então ele vai tentar implementar essa agenda do Trump, uma agenda meio populista, mas de uma maneira que não torne os Estados Unidos vulneráveis, né? Hoje, a principal consequência aí da eleição do Trump é um certo entusiasmo com os Estados Unidos, a Bolsa continua, os juros sobe, desce um pouquinho, o pessoal tem um pouquinho de medo de inflação, de algumas das decisões deles, tá certo? Mas, enfim, então tem um pouquinho de ponto de interrogação. O que vai acontecer lá com a guerra lá na Ucrânia? Ele vai conseguir fazer a paz, não vai fazer? Se ele fizer a paz, o preço do petróleo vai cair, o preço do petróleo pode chegar a $50. Então tem muita coisa que a gente vai descobrir, na verdade, mais ou menos até março. Inclusive o próprio FED, lá em outubro, estive lá com uma antiga diretora do FED, que ela saiu em junho, né? E a gente foi jantar e tal, a Loretta Meister. Aí ela disse, olha, agora todo mundo vai ficar meio naquela parede. Semana que vem deve dar um outro cortezinho, modesto. Janeiro dá aquela parada para ver como é que é o negócio. E a partir de março eles vão decidir se vai ter que apertar mais ou não. Deixa continuar indo. Se eles estiverem mais ou menos tranquilos, a coisa facilita para aqui também. E eu acho que aqui, semana que vem, o nosso Banco Central vai dar uma apertada, entre 50 e 75, hoje está mais para 75 do que para 50, o próximo, né? E depois, quando chegar em janeiro, vamos ver também quais as notícias. Se você tiver esse negócio aí, o Congresso, der uma arrumada, der uma melhorada aí no tal pacote e tal, eu acho que a gente começa um ano melhor, com mais confiança. E com isso você, né, eu me lembro que trabalhava num outro banco, também tinha um presidente muito longevo e tal, que está lá desde 1941, né, e eles, quando chegava em fevereiro, ele já dizia, 8% do ano já foi, né, o ano cada dia você tem que tá fazendo coisa. Então, se a gente começar janeiro já ajuda a gente ter um final de ano, um ano como um todo bom. Então, eu acho que pode ser que a gente tenha um primeiro semestre com um pouquinho de pé no freio, até as coisas se arrumarem aqui no Brasil, tá certo? Também olhando lá para fora, mas, assim, prima facie, não tem vamos dizer, uma necessidade que o ano que vem vai ter que ser muito ruim. Vamos olhar se o Banco Central aqui consegue parar 11,5, 12, por aí. Hoje tem gente no mercado, mas é gente que não está no setor real, só está lá, às vezes, um gestor de um fundo e tal. O cara tem outras preocupações. Os juros têm que ir para 15% e tal. Aí, se a gente, pela razão que for, tiver que chegar a 15%, obviamente 2025 vai ter um ano de mais desafios. Mas eu acho que tem muitas chances de você não ter que fazer esse caminho e realmente, se a gente entrar o ano com mais
clareza de como é que vão ser as coisas, como é que vai ser aí toda essa parte do fiscal que ocupa tanto espaço no jornal, eu acho que a gente se caminha para um ano bom. O compromisso eu diria das montadoras, né? Eu acho que os caras, até porque eles, lá por razões históricas, têm um bom relacionamento com Lula, até porque o governo deu um pouquinho de apoio, né, para eles e tal, eles criaram, vamos dizer assim, uma espécie de uma vontade, um comprometimento de fazer o mercado aqui no Brasil andar um pouquinho mais do que andou nos últimos anos. Então, se as condições externas, ou digo assim, aqui do ambiente, estiverem minimamente favoráveis, eu acho que as próprias montadoras vão tentar ajudar para maximizar a produção, porque voltaram a botar um pouquinho de fé no mercado aqui. Ontem a presidente mundial da BYD estava lá com o Lula, né? Então, assim, de fato, o Lula é um apaixonado pelo setor automotivo e boa parte dessa questão do zero é super relevante para o pessoal que está aqui, porque produção alta de zero é matéria-prima para eles no futuro e no presente, porque o cliente, quando compra o zero, deixa usado e a cadeia anda, né? Então, exatamente. É super... Então, assim, o governo tem um interesse que o setor funcione, que é um setor que não emprega tanto quanto no passado e tal, mas ainda emprega. É um setor que mexe uma cadeia interessante de fornecedores, tem um efeito, obviamente, na satisfação do consumidor. Então, eu diria que assim, levando tudo em consideração, eu acho que vai ter uma sensibilidade do governo de criar situações em que, vamos dizer, não mate o interesse das concessionárias, dê segurança para o consumidor querer até comprar um carro um pouquinho mais bacana e tal. É um sonho, né? É um bem durável. Você vai ver com aquele carro, sei lá, 3 anos, 5 anos até. Então, acho que 25, você tem que estar atento, você tem que cada dia estar olhando um pouquinho para depois não ter nenhum arrependimento, alguma coisa assim, mas nas duas direções. E principalmente se conseguir o que está esquematizado para o final do ano agora no Congresso acontecer, eu acho que a gente consegue entrar em 25 com muito mais tranquilidade e com um caminho de a gente continuar crescendo. Se os juros não tiver que subir, como algumas pessoas estão aí dizendo que precisa tanto subir, vai ajudar muito a manter o crédito, tá? Então, os elementos estão aí. Vamos estar trabalhando junto, cada dia olhando, mas acho que 25 pode ser um ano muito, muito interessante e de confirmação de certas tendências no setor. Super. Pessoal, super honra aqui estar com o Levi, já chegou aqui o nosso tempo, mas eu acho que eu tenho realmente a convicção de que ano que vem a gente vai estar mais uma vez aqui, estando juntos aqui, falando de 26, mas concluindo 25 como a gente está concluindo esse ano. Um ano brilhante aí para o setor e a gente vai estar aqui no Safra o tempo todo apoiando, estamos aqui no stand. Convido todos vocês a visitar a gente ali no stand. O Levi também acho que vai ficar um pouquinho com a gente lá, Vou ficar né, um Levi? pouquinho, essa energia aqui de todo mundo, poder ver tanta gente nessa sala num final de tarde e tal, é muito positivo, muito bacana. Obrigado aí pela atenção e vamos estar juntos aí para ter mais um ano de muito resultado. André é uma máquina, eu acho que vocês conhecem ele já de algum tempo, né? A gente está muito feliz de ter ele no banco e a gente poder fazer muita coisa junto aí no ano que está chegando. E parabéns pelos resultados do ano. Aqui eu estava entrando, alguém veio falar comigo e tal, quero tirar foto e tal, eu pensei, e aí, como é que tá? Aí falou, olha, eu estava planejando vender 80 lá na concessionária, eu vendi 120. Aí eu falei, quanto que você acha que vendeu? Eu falei, uns 120, 128. E já está isso em novembro, agora já está em dezembro, já quer fazer 150. Outro dia a gente foi lá na GWM,
os caras, quanto é que é? Eles estavam querendo fazer 700, estão vendendo 3 mil. Eles vendem 2.500 carros. O plano deles era 800 por mês. Então, assim, todo mundo batendo meta muito acima. É muito legal ver isso acontecendo. E vamos junto para 2025 ser assim também, né? Isso aí. Pessoal, super obrigado. Tamo junto lá, tá? Obrigadão.